Beleza, pessoal? Vamos dar início agora ao vídeo 43. A gente está no capítulo de rotações de corpos rígidos, tá? E mais especificamente a gente está estudando a seção de cálculo do momento de inércia de corpos rígidos em rotação, tá? Então a gente aprendeu a definição, né, de momento de inércia de um corpo girando em torno de um certo eixo, né? E aí fizemos o cálculo do momento de inércia de algumas formas geométricas específicas, né? A gente trabalhou com esferas, trabalhamos com cálculo do momento de inércia de um disco, de um aro, com massa uniformemente distribuída, né, em cada um desses corpos. Enfim, fizemos alguns exemplos nesse sentido. No caso, por exemplo, do último vídeo, né, que a gente estudou, a gente fez um cálculo do momento de inércia de uma esfera girando em torno de um eixo de rotação que passa pelo seu centro de massa, né? Então imagine que você tem aqui uma esfera homogênea, né, maciça, de raio R e de massa M, tá? E aí essa esfera ela está girando em torno de um eixo de rotação que passa pelo centro dela. Quando essa esfera é homogênea, o centro geométrico dela coincide com o seu centro de massa, ou com a posição do seu centro de massa, né? Então imagina que você tem um eixo de rotação passando aqui e essa esfera está girando dessa forma. Nesse caso, a gente calculou no vídeo passado que o momento de inércia vale 2/5 de mR2, né? O momento de inércia de corpos que giram, né, ou de corpos que têm a capacidade de rolar sobre uma superfície, por exemplo, um cilindro, uma esfera, um aro, um disco, essas formas geométricas, sempre o momento de inércia associado a essas formas geométricas, né, é sempre uma constante vezes mR2, né, onde R é o raio daquele corpo, né? Essa constante aqui depende da geometria, né? Se for uma esfera, por exemplo, essa constante aqui vale 2/5. Se for um aro, né, um fio circular com massa uniformemente distribuída no seu perímetro, essa constante aqui vale 1. Se for um disco bidimensional com massa uniformemente distribuída na sua superfície, essa constante aqui vale meio e por aí vai, tá legal? No caso de uma esfera, vale 2/5. Agora, digamos o seguinte, pessoal, eu não quero mais girar essa esfera em torno de um eixo de rotação que passa pelo centro de massa dela, não. Eu quero girar essa esfera em torno de um outro eixo de rotação. Digamos, eu não quero girar a esfera dessa forma aqui, não. Eu quero trazer o eixo de rotação aqui para a borda dessa esfera. Então, ao invés de fazer essa esfera girar dessa forma, em torno de um eixo de rotação que passa por aqui, eu quero girar essa esfera em torno de um eixo de rotação que passa por aqui, ó. Então aqui vai estar o meu eixo de rotação, então ao invés da esfera girar dessa forma, ela vai girar em torno desse outro eixo de rotação aqui, ó, tá? Fazendo um outro exemplo, né, para ficar mais fácil de ilustrar. Digamos que você tem aqui esse estojo, né? O centro de massa dele coincide mais ou menos com o centro geométrico dele. Então eu tenho um eixo de rotação que passa pelo centro de massa desse estojo, né? Então aqui eu tenho um determinado valor do momento de inércia associado a uma rotação em torno de um eixo que passa pelo centro de massa. Agora eu não quero mais girar esse estojo em torno desse eixo de rotação. Eu quero trazer esse eixo de rotação para cá, digamos, para a bordinha aqui desse estojo, ou para um outro ponto aqui, ó. Então eu não quero mais fazer esse movimento. Eu quero fazer agora esse outro movimento aqui, ó. Eu quero girar em torno desse novo eixo de rotação, tá? No caso aqui da esfera também. Não quero mais simplesmente fazer esse movimento, eu quero fazer esse outro movimento, né? Eu quero girar essa esfera em torno desse outro eixo, tá? Bom, então aí será que nesse caso, bom, eu preciso saber, eu vou ter que dar um jeito de descobrir o momento de inércia associado a essa rotação em torno desse eixo. Será que eu vou ter que refazer todo aquele cálculo que a gente fez no vídeo anterior? Vou ter que pegar a esfera, dividir em elementos de massa, aplicar a definição de momento de inércia e fazer aquelas integrais todas para chegar nesse valor de momento de inércia, nessa situação aqui? Não vai precisar. É justamente esse o objetivo desse vídeo aqui, né? Existe um teorema chamado Teorema dos Eixos Paralelos que facilita demais a nossa vida. Esse teorema, que a gente vai demonstrar aqui, ele afirma para a gente o seguinte, que o novo momento de inércia, né, ou seja, o momento de inércia em relação a um novo eixo de rotação, é igualzinho o momento de inércia desse corpo quando ele está girando em torno do seu centro de massa, mais uma constante. Quanto que vale essa constante? Massa do corpo
vezes h ao quadrado. O que é esse h? É a distância entre o novo eixo de rotação, que é esse aqui, nesse exemplo, e o eixo de rotação antigo, que passa pelo centro de massa. Então, eu não preciso refazer todo aquele cálculo, todas aquelas integrais, para atacar esse problema aqui, não. Basta eu pegar o momento de inércia antigo, né? Ou seja, o momento de inércia que eu já conheço, que é o valor correspondente ao centro de massa, ou o momento de inércia em relação ao centro de massa, que já é tabelado, né? Mais essa constante aqui, que é mh2. Esse resultado aqui é válido para eixos de rotação paralelos, né? Aqui, o meu eixo de rotação antigo, passando pelo centro de massa, era esse aqui. O meu novo eixo de rotação passa aqui, ó. Os dois são paralelos, né? Se os eixos não forem paralelos, aí não tem jeito. Eu tenho que fazer as integrais de novo, fazer aquele todo o cálculo, fazer todo aquele procedimento, aí cada caso é um caso. Mas se são eixos paralelos, e é o que a gente vai aplicar aqui no curso, né? Basta eu aplicar o teorema. Tá? Então, o objetivo nosso aqui é fazer a demonstração desse resultado. Tá? Então, assim, é um cálculo um pouquinho mais extenso, também não é nada excessivamente complicado. Eu não espero que vocês, né, nem preciso que vocês memorizem todo esse passo a passo até chegar na solução, não. O que a gente vai precisar é o resultado. O que a gente vai aplicar nos problemas é o resultado do teorema. Né? Mas a demonstração é legal a gente ver pelo menos uma vez na vida. Viu a demonstração, deixa lá guardadinho no livro e no caderno, na hora de fazer o exercício você aplica o resultado. Tá? Então, como que é a construção desse teorema aqui? Né? Como que é a demonstração dele? Eu vou fazer a demonstração para o caso bidimensional, tá? Que vai dar menos contas. Dá para fazer a demonstração sem muito problema para o caso tridimensional também, tá? Só vai dar mais conta, mas o raciocínio é exatamente igual, é análogo, né, a esse aqui que a gente vai fazer para o caso bidimensional. Tá? Então, suponha que você tem uma chapa bidimensional com um formato qualquer. Tá? Então, essa curva, essa linha preta aqui, né, essa curva fechada, né, digamos, né, tem lá uma certa massa distribuída na sua superfície. Esse corpo, inicialmente, ele está girando em torno de um eixo de rotação que passa pelo centro de massa dele. Digamos que o centro de massa dessa chapa está localizado aqui, tá? Então, o centro de massa da chapa é uma chapa irregular, né? Então, o centro de massa, nesse caso aqui, não necessariamente coincide com o centro geométrico da chapa, tá? Digamos que, nesse caso, o centro de massa está deslocado aqui, tá? Isso não tem problema nenhum. A gente não tá perdendo generalidade na demonstração ao fazer isso. Então, eu só desloquei, coloquei o centro de massa aqui, tá? Beleza. Aí, eu vou traçar um sistema de coordenadas que eu vou chamar de x' e y', tá? Esse sistema de coordenadas está centrado justamente no centro de massa, tá? Então, o centro de massa coincide com a origem desse sistema de coordenadas x', y', né? O centro de massa está bem aqui, beleza? Então, eu tenho um corpo que está girando em torno de um eixo de rotação que está passando pelo centro de massa. Aí, agora, eu não quero mais girar esse corpo em torno desse eixo de rotação. Eu quero girar esse corpo em torno desse outro eixo de rotação aqui, que é paralelo ao primeiro. Então, agora, eu não quero mais girar o corpo em torno do CM. Eu quero agora girar esse corpo, né? Eu quero fazer uma rotação nesse corpo em torno desse outro eixo de rotação. Tá? Esse outro eixo, ele está a uma distância h do centro de massa. Tá? Então, é a distância entre os dois eixos de rotação, o antigo e o novo. Beleza? Então, tá, gente. Aí, como que fica aqui a contabilidade? Né? Então, esse vetor h é um vetor que conecta o centro de massa até o novo eixo de rotação. Esse novo eixo de rotação, eu vou desenhar da seguinte forma. Eu vou traçar um sistema de coordenadas xy, tá? Esse aqui é o x', y', centrado no centro de massa. Esse outro sistema de coordenadas, que é o meu sistema xy, ele está centrado no novo eixo de rotação. Tá? E lembrando que essa chapa é uma chapa bidimensional, só para simplificar os cálculos. Tá? Poderia ser uma chapa tridimensional, também um corpo tridimensional. Vamos fazer o caso 2D, que é mais simples. Tá? Mas o resultado se aplica para o caso 3D também. Aí, olha só, gente, vamos pegar um ponto qualquer na superfície dessa chapa bidimensional, tá? Então, eu desenhei aqui essa partícula, que é uma partícula I desse corpo, uma partícula qualquer,
que forma essa chapa, tá? Então, do ponto de vista desse sistema de coordenadas aqui, ó, em termos desse sistema x', y', a distância desse cara até o eixo de rotação, até o centro de massa, eu chamei de RI'. Então, a RI' é o vetor posição dessa partícula em relação a esse sistema de coordenadas aqui, centrado no centro de massa. Esse vetor RI sem o linha, né, esse vetorzinho aqui, ó, é a posição dessa mesma partícula medida por esse outro sistema de coordenadas, x, y, que está centrado no novo eixo de rotação. Tá? Então, RI' está aqui, o meu RI está aqui, é um vetor posição em relação a esse sistema de coordenadas, e o H é a distância entre os dois eixos de rotação. Beleza? Então, vamos relacionar, usando soma de vetores, vamos relacionar esses três vetores. Olha só, vocês concordam que esse vetor somado vetorialmente com esse, né? Esse camarada somado com esse, ou seja, o H mais o RI, é justamente o RI'. Né? Se você pega esse vetor aqui somado com esse, qual que é a resultante dos dois? É o vetor que liga o ponto inicial até o ponto final, que é justamente o meu RI'. Né? Então, manipulando aqui o meu RI, o que ele é? Vai ser o meu RI', vetor posição em relação ao sistema de coordenadas com linha, menos o H. Beleza? Então, essa equação, ela relaciona as coordenadas desse ponto em cada um desses sistemas de coordenadas. Né? Ou seja, essa relação me dá a conexão entre as coordenadas medidas por esse sistema de coordenadas e as coordenadas medidas por esse outro sistema. Né? O sistema x', y' e o sistema x, y. Tá? O que é o momento de inércia desse corpo aqui, pessoal? Por definição, o que é o momento de inércia desse corpo em relação ao meu novo eixo de rotação? A gente viu nos vídeos anteriores, o momento de inércia é somatório de NI, RI ao quadrado. Massa de cada uma das partículas que formam o corpo, vezes a distância daquela massa até o eixo de rotação elevado ao quadrado. Né? Se for uma distribuição contínua de massa, esse somatório vira uma integral, né? Como a gente já viu nos outros vídeos. Mas vamos usar aqui a notação de somatório. MI, RI ao quadrado. O que é esse RI quadrado, gente? É a distância do ponto até a origem desse sistema de coordenadas aqui. Ó. Então, meu RI quadrado é simplesmente xi quadrado mais y quadrado. É a posição xy desse camarada, né? X quadrado mais x, a posição x dessa partícula medida por esse sistema de coordenadas ao quadrado mais a posição y ao quadrado. Tá? Agora vamos usar agora a relação entre as coordenadas medidas nesse sistema de coordenadas e nesse outro sistema. Tá? O que é o meu RI, gente? Pegando aqui essa equação que eu acabei de obter. Tá? O que é o meu RI? O que é esse vetor RI? Ele vai ser o meu RI' menos H. Quais que são as coordenadas desse camarada aqui, ó, RI'? Ué, esse aqui não é o vetor posição medido nesse sistema de coordenadas? Então, meu RI é esse sujeito aqui, ó, xi', componente x, né, yi'. É a posição xy medido no sistema de coordenadas com linha, tá? Menos quais são as coordenadas do meu H. Ué, o H é simplesmente HX, HY. Né? São as componentes horizontal e vertical desse vetor que eu estou chamando de H. É o tamanho dele na direção X e o tamanho dele na direção vertical. Né? Ok? Então vamos fazer a conta aqui. Ó. O que é o meu vetor RI? Meu vetor RI, que é esse sujeito aqui, né? Quais são as componentes dele? Vai ser xi' menos hx, está aqui. yi' menos hy. Para você subtrair vetores, é só você subtrair as componentes correspondentes. Né? Então, esse meu vetor RI, expresso em termos das coordenadas com linha, é simplesmente isso aqui. Xi' menos hx, yi' menos hy. Mas o que aparece aqui nessa expressão aqui do momento de inércia, gente? O que aparece é esse sujeito ao quadrado. É o meu RI ao quadrado, né? Xi quadrado mais y quadrado. Então eu preciso achar uma expressão para esse cara ao quadrado.
Eu já achei uma expressão para ele. Agora eu tenho que pegar esse cara ao quadrado. Ué, o que eu vou fazer? O que é o módulo quadrado de um vetor? É a soma quadrada das suas componentes. Então, ó, esse camarada aqui tem essa componente x e essa componente y, né? Essa componente horizontal e essa vertical. O que é o módulo quadrado dele? É a soma quadrada das suas componentes. Então, vai ser essa componente aqui elevado ao quadrado, mais essa componente aqui elevado ao quadrado. O resultado disso é o meu RI quadrado, é o módulo quadrado desse vetor aqui. Tá? Então, agora é só fazer a conta. RI quadrado é igual a esse negócio todo. Então, RI quadrado é igual. Produto notável aqui, né? Quadrado do primeiro, ó, xi' ao quadrado, tá lá, mais quadrado do segundo, tá lá, hx ao quadrado. Duas vezes o primeiro pelo segundo. Então vai ficar esse vezes esse, vai dar negativo, tá aqui. O 2 tá lá, hx, xi'. Duas vezes o produto do primeiro pelo segundo. Né? E a mesma coisa para esse outro aqui, ó. O que é esse parênteses aqui ao quadrado? Y' ao quadrado, tá lá, duas vezes o primeiro pelo segundo, esse vezes 2, dá menos 2hy, y', mais o quadrado do segundo, que está colocado lá. Então, isso tudo, esse somatório todo, né, vai me dar o RI quadrado, expresso em termos das coordenadas com linha, que é o x' e o y'. Tá? O que é o momento de inércia agora? Voltando na expressão original. Né? Voltamos aqui. Ó. O que eu não quero achar o momento de inércia em relação ao meu novo sistema de coordenadas. Então, quanto que vale esse cara aqui? Ó? É um somatório, está aqui, de I igual a 1 até N, onde N é o número de partículas que formam aquele corpo. Né? MI está aqui, massa de cada uma dessas partículas, vezes esse troço aqui. Ó. Mas esse troço é esse somatório todo. Né? É aquele conjunto de parcelas ali. Então, esse RI quadrado, que é igual a isso aqui, né? Isso vale esse somatório todo. Então, no lugar do RI quadrado, né? Ou seja, no lugar desse camarada aqui, eu vou colocar esse somatório todo, que está colocado aqui. Né? X' quadrado está aqui, ó, mais Y' ao quadrado, está aqui. HX ao quadrado. HX quadrado mais HY ao quadrado, olha só, gente, componente x ao quadrado do vetor H, mais componente y ao quadrado do vetor H, ué, o que é isso aqui? HX ao quadrado mais HY ao quadrado. É o módulo quadrado do vetor H, ou simplesmente H2. Né? É o módulo, tamanho desse vetor aqui ao quadrado. Né? Então, de novo, x' ao quadrado está aqui, y' ao quadrado está aqui, hx2 mais hy2 é o meu H2. Está faltando os termos cruzados, né? Menos 2hx, x', está aqui. Menos 2hy, y', está aqui. Então, deu essa beleza aí, né? O que eu vou fazer aqui agora, gente, na próxima etapa? Isso aqui não é um somatório? Eu não tenho várias parcelas? Eu posso agrupar as parcelas do jeito que eu achar mais conveniente. Então, eu vou fazer o seguinte. O somatório desses vários termos aqui, ó, eu vou quebrar esse somatório em 4 parcelas, tá? Então, eu vou pegar MI vezes esse pedaço aqui, ó. Então, eu vou ter um somatório de MI vezes essas duas parcelas aqui, ó. Somatório de MI vezes as duas parcelas ali, ó, tá? Peguei uma parte do somatório. Mas, vou pegar outra parte do somatório, ó. Somatório, tá aqui, de MI, tá aqui, vezes H ao quadrado, tá aqui, ó. Então, peguei MI vezes o H ao quadrado, vou pegar aquela parcela do somatório e deixar separado aqui, ó, tá? Então, só estou pegando esse somatório de vários termos e estou quebrando, estou agrupando, tá? Porque vocês já vão entender o porquê, tá? Para escrever esse resultado de uma forma mais conveniente e chegar no teorema, tá? Então, agrupei a segunda parte, agora faltam dois termos. Agrupei essa parte, faltam essas duas aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó, eu vou agrupar também, ó. Somatório de MI, tá aqui, somatório de MI, menos 2hx, x', menos 2hx, x'. Então, peguei esse termo aqui
multiplicado por MI e deixei agrupado. Tá? O outro termo, ó, menos 2 HY, YI' vezes a massa. Está aqui, ó. MI está aqui. Menos 2 HY, menos 2 HY, Peguei esse camarada aqui, multipliquei pela massa e taquei o somatório lá. E agrupei esses termos. Então, peguei o somatório e dividi, esse somatório global, né? E dividi em 4 somatórios individuais. Só agrupei os termos. Tá? Nossa, professor, mas esse negócio aqui está muito feio. Na verdade, não está, não. É justamente aqui que está a jogada do negócio e que vai permitir a gente demonstrar o teorema. Olha só, gente. Pega só essa parte aqui, ó. O que é isso aqui, gente? Ó, xi' ao quadrado mais yi' ao quadrado. O que é isso aqui, gente? Esse negócio aqui, ó, não é o módulo quadrado desse vetor aqui, ó. O que é o meu RI' ao quadrado? É justamente a componente x dele quadrado mais componente y dele quadrado. Então, aquela soma ali, ó, essa parcela, né, essa coisa que aparece aqui, ó, isso aqui é simplesmente o meu RI' ao quadrado. O que é massa vezes a distância daquela massa até o eixo de rotação antigo elevado ao quadrado? Ué, somatório de massa vezes distância ao quadrado até o eixo de rotação é o momento de inércia. É o momento de inércia em relação ao centro de massa. Tá? Então, somatório de MI, RI' ao quadrado é o meu I do centro de massa. É o momento de inércia que esse corpo teria se ele estivesse girando em torno do centro de massa. Ou seja, é o meu momento de inércia antigo. Né? Só que eu não quero um momento de inércia em torno do centro de massa. Eu quero um momento de inércia em torno desse eixo aqui. Ó, tá? Então, vamos continuar com a análise dos outros termos. Né? Como é que fica agora essa outra parte aqui? Ó? Ué, gente, o H não é uma constante? O H é a distância do eixo de rotação antigo até o eixo de rotação novo. Essa distância aqui, ó, ela é fixa. Né? Então, esse H'zinho ao quadrado, eu posso tirar fora do somatório. Que eu vou ter M1 vezes H2, mais M2 vezes H2, mais M3 vezes H2, e assim sucessivamente. Então, o H ao quadrado é um fator comum, eu posso tirar do somatório, botar em evidência. Né? Quando eu tiro esse cara aqui para fora, eu vou ficar com o somatório de MI. O que é o somatório de todas as massas que formam aquele corpo? É justamente a massa do corpo. Né? Então, esse termo aqui, ó, é MH2. Né? Então, ó, você vê, já apareceu as coisas que eu quero. O meu novo momento de inércia é um momento de inércia relativo ao centro de massa, mais MH2. Já apareceu aqui. Falta agora a gente analisar esse termo e aquele ali. Quanto que vale cada um deles. Tá legal? Então, o que está aparecendo aqui, gente? Está aparecendo o seguinte, né? Menos 2HX, que são constantes. Apareceu aqui nesse somatório MI vezes XI'. E a mesma coisa no outro aqui, ó. Menos 2HY são constantes, né? MI vezes somatório de MI YI'. É o que apareceu no segundo somatório. Vamos analisar quanto que vale esses somatórios de MI XI' e MI YI'. Tá? Vamos analisar quanto que eles valem aqui. Gente, olha só. Vamos fazer um exercício aqui. Tá? Vamos achar a posição do centro de massa desse corpo em relação a esse sistema de coordenadas aqui. Ó. Vamos usar esse sistema de coordenadas aqui, que é o X', Y', e determinar a posição do centro de massa usando esse sistema de coordenadas. Tá? O que é a posição X do centro de massa, pessoal, num dado sistema de coordenadas? Por definição, a posição do centro de massa, a gente viu no capítulo anterior, né? Naquele capítulo antes da prova de sistemas de partículas. Tá? O que é a posição X do centro de massa? É o somatório das massas vezes a coordenada x de cada uma delas, tudo isso aqui somado, dividido pela massa total. Então, a coordenada x do centro de massa nesse sistema de coordenadas aqui é simplesmente somatório de MI, XI' sobre massa total.
Ué, gente, mas olha aqui para o desenho. Qual que é a posição X do centro de massa nesse sistema de coordenadas que eu estou tratando aqui, ó, que é o meu sistema X', Y'. Esse cara não está na origem do sistema de coordenadas? Ué, então esse X' do centro de massa vale quanto? 0. Ou seja, é a posição do centro de massa nesse sistema de coordenadas aqui, ó. Mas nesse sistema de coordenadas o camarada está na origem, o centro de massa está na origem. Então esse sujeito aqui é igual a 0. O que isso me permite concluir então? Que o somatório de MI, XI' é igual a 0. Então esse somatório aqui, ó, somatório, então isso implica aqui o somatório de I igual a 1 até N de MI, XI', né, que é a coordenada de cada partícula em relação ao sistema de coordenadas X', Y', esse somatório aqui tem que ser 0. Ué, então esse somatório aqui não apareceu MI, XI' somados? Aquele somatório tem que ser quanto? 0. Porque o menos 2hx é uma constante. Eu vou colocar em evidência, eu posso tirar do somatório. Então vai ficar somatório de MI, XI', que tem que ser 0. Então esse termo aqui, ó, é nulo. Rigorosamente nulo, tá? Por definição da posição do centro de massa, tá? E a mesma coisa agora para o somatório de MI, YI'. Vamos achar agora, vamos aplicar a definição de posição do centro de massa num sistema de coordenadas. A coordenada Y do centro de massa, por definição, é o quê? Somatório de MI, YI', que eu estou trabalhando no sistema de coordenadas X', Y', dividido pela massa total do corpo. Isso aqui me dá a posição Y do centro de massa, naquele sistema de coordenadas. Ué, mas nesse sistema de coordenadas aqui, ó, qual que é a coordenada Y do centro de massa? Não é 0? Ele está na origem. Então, esse somatório de MI, YI' tem que ser 0 também. Então, aqui, ó, então, isso implica que somatório de I igual a 1 até N partículas, né, que formam aquele corpo, MI, YI' é igual a 0. Rigorosamente 0. Né? Aqui é a mesma coisa, ó, o menos 2HY, isso é uma constante, eu tiro fora do somatório, o que vai ficar no somatório? Somatório de MI, YI', que tem que ser 0. Então aqui, esse sujeito é rigorosamente 0. Por definição de posição do centro de massa. Então como é que ficou a brincadeira? No fim das contas, o meu novo momento de inércia, ou seja, o momento de inércia em relação ao novo eixo de rotação, é igualzinho o momento de inércia relativo ao centro de massa mais NH2, onde H é a distância entre os eixos de rotação. Lembrando que esse é um teorema, só reforçando, né? Esse é um teorema de eixos paralelos. Então, os dois eixos de rotação têm que estar paralelos. Se não estiverem paralelos, não posso aplicar o teorema, eu tenho que usar algum outro método, né? Fazer de novo as integrais, né? E achar a expressão para o I, para o meu novo eixo de rotação, né? Mas se eles são paralelos, eu aplico o teorema. Isso simplifica muito a nossa vida. Tá legal? Então, assim, eu sei, né? Isso aqui parece mais aula de cálculo do que de física propriamente, né? Mas uma vez na vida a gente vê de onde vem a expressão, acho que não vai matar ninguém, né? Então, a gente, né, tá feita aqui a demonstração, vamos aplicar isso num caso simples, tá? Por exemplo, aqui o caso da esfera, né? Como é que vai ficar isso aqui, ó, tá? Então, feito isso, vamos aplicar essa definição. Aliás, esse é o resultado desse teorema, né? E aí, como eu falei com vocês, né? Essa demonstração eu fiz para o caso bidimensional, né? Ou seja, você vê que eu só estou trabalhando com coordenadas x, y. Não estou trabalhando aqui em nenhum momento com coordenadas z, né? Que seria o caso tridimensional.
Mas a demonstração para o caso tridimensional é exatamente a mesma, né? Só que vai aparecer mais parcelas desse somatório. Aqui vai aparecer somatório de MI, ZI', que também vai dar zero. E o que vai sobrar são essas coisas aqui, ó. E aqui vai aparecer xi' mais yi' ao quadrado mais zi' ao quadrado. Então, você vai ter o resultado é exatamente análogo. Só dá um pouco mais de conta. Tá legal? Então, olha só, a gente aplicando esse resultado, nesse exemplo aqui, né? Você tem uma esfera que está sendo girada inicialmente em torno desse eixo de rotação aqui, ó, tá? Então, o momento de inércia é 2/5 de mr2, isso é tabelado. Tá? Agora eu quero girar essa mesma esfera em torno desse outro eixo de rotação aqui. Ó. Qual que vai ser o novo momento de inércia? Ué, então, nesse exemplo, né, no exemplo acima, como é que fica o novo momento de inércia? Novo momento de inércia é igual momento de inércia antigo, que é 2/5 de mr2, mais a massa do corpo, massa m, vezes a distância ao quadrado entre os eixos de rotação. Nesse exemplo aqui, ó, como esse eixo de rotação está passando na borda dessa esfera, né? Então esse h, nesse caso, é igual ao raio da esfera, nesse caso. Tá? Então vai ficar m vezes r ao quadrado. Né? Então quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar, então, 2/5 mais 1 vai dar 7/5 de mr2. É o momento de inércia dessa mesma esfera girando em torno de um eixo de rotação que passa pela borda dessa esfera. Tá legal? Esse novo eixo de rotação aqui, pessoal, ele pode inclusive estar fora do corpo, né? Ele não tem que estar, esse eixo não tem que passar por algum ponto que está interno ao corpo, não. Eu poderia pegar essa esfera e girar ela em torno de um eixo de rotação que passa aqui, ó, né? Então eu estou fazendo essa esfera girar em torno desse outro eixo aqui, ó, né? Então o teorema se aplica também. Esse novo eixo de rotação pega a distância dele até o centro de massa, né? Vai ser uma distância aqui maior do que o raio, tá? Mas o teorema se aplica também, tá legal? Esse h aqui é a distância daqui até o novo eixo, distância do centro de massa até o novo eixo, tá legal? Então, beleza, gente, se encerra essa demonstração, né? Essa demonstração está feita no livro de vocês também, tá? O Harvey demonstra isso, tá? Então, aí no vídeo 44 a gente dá sequência no capítulo.